Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. A aula de hoje é para falar sobre cirurgias múltiplas. Pós-traumatizados, cirurgias múltiplas, outras cirurgias sequenciais ou sequenciais de oncologia e neurologia. Esse é o tema desta aula. Meu nome é Flávio Coimbra, eu sou consultor em faturamento, trabalho diretamente com assessoria e capacitação. E nosso encontro de hoje é exclusivo sobre o tema cirurgias múltiplas. Teremos, claro, que conectar alguns cenários, né? OPME, controle de órteses e próteses, materiais especiais, que eles são faturáveis. E aí como é que eu faço análise de compatibilidade? Como que eu faço para gerenciar a ida ao centro cirúrgico, para que eu perca menos ou que eu crie possibilidades efetivamente de uma emissão de uma nova RH. Por aí vai, algumas outras situações que você vai ver no decorrer da aula sobre esse tema. Fique à vontade para mandar dúvidas aqui dentro do próprio canal, né? Você consegue colocar ali as suas perguntas para o tutor, até ver perguntas e comentários de outros colegas que estão participando também da nossa aula. Aproveite o máximo e a gente se encontra aí durante a aula. Olá, vamos lá, gente. O objetivo é falar sobre cirurgias múltiplas, politraumatizadas, cirurgias sequenciais, e aí nada melhor do que ir direto ao ponto, né, direto na SIGTAP. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro entendimento, né, o que é cirurgia múltipla, politraumatizado ou cirurgias sequenciais. Nós temos, pelo próprio Ministério da Saúde, definido no SIGTAP os códigos que são 0415. Vamos pegar aqui só para a gente poder ver o agrupamento deles, né? 0415 são aqui, ó, todos os procedimentos que vêm. Tratamento de cirurgias múltiplas, procedimentos sequenciais, plástica, reparatória, esse aqui está revogado. A gente tem outros procedimentos com cirurgias sequenciais. Esse aqui é bastante utilizado por falta de definição das portarias, a gente vai olhar sobre isso. Procedimentos sequenciais de crânio, procedimentos sequenciais oncológicos, ortopédicos, neurológicos e o politraumatizado. Esses são os códigos 0415 que a gente vai estar utilizando. Aqui já são essa parte de debridamento. Esses são os códigos que a gente vai estar utilizando. Mas o primeiro entendimento, assim, né, a primeira fala é o que é um procedimento politraumatizado, né? O que é uma cirurgia múltipla? Nós vamos olhar essa descrição, inclusive dentro do manual. Abrindo aqui o Excel para a gente poder ter uma planilha, para a gente poder montar uma descrição. Vou deixar ela de lado. Vamos olhar aqui uma descrição de tratamentos cirúrgicos, né? Tratamento de cirurgias múltiplas. O que tem na descrição? Na descrição descreve. São atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade, interdependência ou complementariedade. Cirurgias múltiplas. Vamos dar uma... E aqui é realizada por uma equipe, pela mesma equipe ou equipes distintas, né? É pelo mesmo ato anestésico. Isso aqui que eu queria destacar bastante. Todos os três procedimentos que a gente vai estar trabalhando, que é cirurgias múltiplas, politraumatizados, ou as cirurgias sequenciais, que daí tem as separadas, a de ortopedia, de neurologia, de oncologia, de buco, maxila, tem as que são separadas e tem a outras doenças, outras cirurgias sequenciais. A gente vai falar dessas, o que elas têm em comum são doenças, são cirurgias feitas no mesmo ato anestésico. Então, mais de um ato cirúrgico realizado no mesmo ato anestésico. A gente abriu um outro SIGTAP, só para a gente poder deixar aqui do lado. A gente vai observar essa descrição. Vou pegar aqui do cirurgias sequenciais ortopédicas, né, da ortopedia. Tem aqui a descrição. E na descrição coloca, ó, praticado sobre o mesmo ato anestésico. Então, lembrando aquela regrinha, né, que em uma IH só podemos ter um anestesista. Tá? Essa regra ela mostra que tanto cirurgias múltiplas, politraumatizadas, cirurgias sequenciais,
elas só podem ser, o que elas têm em comum, né, a necessidade de ter um único anestesista, né, tudo no mesmo ato anestésico. Qual que é a diferença de um e outro? Cirurgias múltiplas. Pela descrição a gente consegue estar identificando, mas é um pouquinho chato talvez a gente, pela descrição ali, porque o texto aqui é muito acadêmico, né? São atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade. Sem vínculo de continuidade, está aqui na descrição de cirurgias sequenciais ortopédicas, com vínculo de continuidade. Vamos lá para cirurgias de politraumatizado. Para a gente pegar a origem, né, do entendimento da coisa. Politraumatizado, tem aqui escrito, são cirurgias múltiplas ou sequenciais, procedimentos em indivíduos que sofrem trauma. Então tá vendo? Quando eu falo de sequenciais, tem vínculo de continuidade. É a mesma morbidade, no qual vai levar o paciente a, no mesmo ato anestésico, sofrer mais de uma intervenção cirúrgica. Quando eu falo de cirurgias sequenciais, de cirurgias múltiplas, elas não têm vínculo de continuidade. Significa que o paciente poderia fazer uma cirurgia, ir embora e depois retomar a instituição para fazer a outra cirurgia. Elas não têm uma conexão de uma cirurgia com a outra. Não é necessário ser órgãos diferentes. Mas é muito comum, por exemplo, a mulher que passa pela cirurgia de bexiga baixa, né? Ela está com problema de bexiga, então ela faz uma cirurgia na bexiga e aproveitando o médico vai também... a gente vai tratar também aqui do útero, tem um pólipo no útero, tem alguma coisa no útero. Poderia tratar do útero e da bexiga em atos diferentes, né? São situações totalmente sem vínculos de continuidade. Isso é cirurgia múltipla. O politraumatizado já fala, pode ser cirurgia múltipla ou sequencial, ou seja, pode ser com vínculo de continuidade ou não. Qual que é a grande diferença? Esse paciente sofreu um agente externo, né? Ele tem um fato que ocorreu que é externo para que ele fosse levado a essa morbidade. Normalmente, são lesões causadas por que estão relacionadas a acidente de automóvel, queda de árvore. O paciente tem uma lesão, né, um trauma que é externo ao próprio paciente. Cirurgia múltipla e cirurgias sequenciais estão muito relacionadas a morbidades do paciente que ele adquiriu por si só, podemos falar assim. E a politraumatizado ele tem uma aquisição que veio por lesão, por trauma, é externo. Então está muito relacionado ao hospital que é de pronto atendimento, que atende acidentados, para onde o SAMU leva lá quem acidentou de carro, de moto, qualquer coisa assim. Esses a gente vai tratar na grande maioria das vezes como politraumatizado. E faz diferença para nós cobrar politraumatizado ou cirurgias múltiplas na questão de valor? Faz diferença. Onde mais faz diferença? Na estatística, né? Eu tenho, se o meu hospital contratualizado para poder fazer cirurgias múltiplas, para fazer cirurgia de politraumatizado, é referência em trauma. Para eu poder comprovar que eu estou realizando procedimentos de trauma, está ali o procedimento cirúrgico de politraumatizado. Bom, esse aqui então é a primeira situação que eu gostaria de mostrar sobre a tabela unificada. Dentro da tabela, eu ainda gosto de destacar aqui sobre histórico de alterações, né? Muita gente não dá valor a esse histórico de alterações. Para que serve, né? A gente tem aqui no histórico de alterações de onde é que vieram as portarias aqui. A última alteração sobre politraumatizado foi em 6 de 2016. Então tem alguma coisa ali que fala sobre o politraumatizado no mês 6 de 2016. Se a gente olhar as cirurgias sequenciais ortopédicas, ela teve também alteração no mês 6 de 2016 e ela foi inclusa na tabela no mês 3 de 2014. Então não é sempre que existiu. Antes não existia esse código. Se a gente olhar as cirurgias múltiplas, do mesmo jeito.
ela existe desde sempre, da tabela unificada, janeiro de 2008, e sofreu alteração aqui na portaria 1197 de agosto de 2017. Eu gosto de olhar isto, isso é um embasador para a gente poder ficar atento às mudanças. Bom, e aí vem então um pouco mais de informação sobre cada um desses procedimentos. Se eu olhar cirurgias sequenciais ortopédicas, na descrição, né, ele coloca aqui aplicados ao sistema músculo-esquelético devido à mesma doença. Como é que o profissional do faturamento, por exemplo, pode se nortear se aquela cirurgia que o ortopedista realizou, ela se enquadra dentro do caso de cirurgias sequenciais ortopédicas, ou seja, o paciente está com uma morbidade na perna, no joelho, na parte esquelética ou da musculatura. Né? Como é que eu, do faturamento, vou conseguir acompanhar se aquele procedimento realmente é um procedimento que se enquadra para poder estar cobrando como cirurgias sequenciais ortopédicas? Temos uma portaria. Aqui, ó. 2015, essa portaria abriu 1º de abril de 2015. Como é que eu vejo essa portaria? Se eu olhar aqui em alterações, primeiro, aqui não fala dela, porque aqui faz a menção às alterações dentro da tabela unificada. Possivelmente é essa do mês 4, aqui, ó, essa aqui mesmo, portaria do 1º de abril de 2004. Essa está aqui, eu corrigindo, a portaria 288 de abril de 2004, do 1º de abril de 2015. Essa portaria, ela traz para nós as compatibilidades, que ela mostra tudo que foi definido como compatibilidade com cirurgias sequenciais ortopédicas. Olha que interessante. Quando o procedimento principal for um desses procedimentos, reimplante, tratamento cirúrgico do cotovelo, ressecção do corpo da vértebra cervical, estão aqui os procedimentos, coxo femoral, e para baixo nessa portaria temos a correlação. Então toda vez que eu tiver esse procedimento como procedimento principal, o próprio sistema vai reconhecer que é possível que aconteça esse, ou esse, né? Claro que vai aí da gravidade, né, da situação do paciente. Pode ser que foi feito só uma, ou não, tem mais situações que foram feitas juntas. Importante, né, então aqui já falando de gestão, tá? O que é importante? A minha equipe do centro cirúrgico, falando de ortopedia, então minha equipe que é de cirurgia ortopédica, que tenha conhecimento da portaria. Essa portaria coloca, ó, quando tem esse procedimento, aquele é compatível. Quando tenho esse procedimento, esse aqui é compatível com o sequencial compatível. E por aí vai. Para esse procedimento, esse. Não tem como a gente faturar o código de cirurgias sequenciais ortopédicas se não entrar dentro dessa regra. O próprio sistema recusa. Aí você vem assim, Flávio, mas tem um procedimento que foram feitos, 2 procedimentos ou mais cirúrgicos no mesmo ato anestésico. Não está aqui, foi cirurgia ortopédica, mas não está dentro dessa portaria. O que eu vou fazer? Bom, aí quando tenho esse cenário, vamos ver o SIGTAP. Nesse cenário eu vou estar cobrando o procedimento que chama outros procedimentos cirúrgicos sequenciais. Tá aqui. Outros procedimentos com cirurgias sequenciais. O que tem na descrição dele? São atos cirúrgicos com vínculos de continuidade. E lá embaixo temos a descrição. Permitindo o registro de procedimentos sequenciais ainda não formalizados em portarias técnicas. Então, é um procedimento ortopédico, foram 2 ou mais cirurgias no mesmo ato anestésico, tem vínculo de continuidade, mas não está lá na portaria. Qual portaria? A portaria 288, que fala da compatibilidade de procedimentos
sequenciais ortopédicos. Onde então que eu vou cobrar? Vou cobrar como 0415 020034, procedimento solicitado e principal, nós vamos abrir o CZH01, e aí conseguirei lançar os procedimentos logo abaixo. Bom, isso aqui falando do ortopédico, serve da mesma forma para o procedimentos sequenciais, cirurgias sequenciais oncológicas, que a gente também tem a portaria. E aí, gente, é muito simples. Ó. Vou abrir aqui um Google. Vou colocar aqui portaria, compatibilidade sequenciais oncológica ou oncologia. Quando a gente tem o resultado aqui embaixo, preferencialmente, aí já é uma outra dica sobre a busca de portarias, né? Preferencialmente pegar na biblioteca virtual. Sempre o link é Biblioteca Virtual da Saúde. Esse é o link oficial. Claro, não tem problema se eu pegar outras que são de instituições confiáveis, né? Mas a oficial mesmo, ela está aqui em cima. Vamos avaliar uma delas aqui, para a gente poder ver juntos, ó. Da parte de oncologia, da mesma forma que a gente viu a compatibilidade de ortopedia. Vamos pegar essa aqui, abrir numa outra janela, ela está abrindo e já temos ela em PDF para poder compartilhar. Essa aqui não, vou pegar de cima mesmo. Ela está aqui em PDF para poder compartilhar, mas esse aqui já abre direto a portaria, ou essa aqui. Mas é para poder mostrar como que a gente faz a busca, né? Preferencialmente na biblioteca virtual. Se não encontrei na biblioteca virtual, aí eu pego de links confiáveis. Esse aqui está igualzinho à da biblioteca virtual. O que eu tenho aqui? Procedimentos que são compatíveis, sequenciais, com cirurgia oncológica. Então quando o paciente fez amputação do pênis por cirurgia oncológica, é sequencial. Aqui embaixo, ó, uma dessas duas. Ou as duas até. Né? Pode ser feito uma e outra. Então se eu pegar aqui cadê a mastectomia? Mastectomia pode ser então feita no mesmo ato anestésico, 2 cirurgias ou mais, né? Então feito lá a mastectomia e na sequência já feito a plástica mamária feminina não estética. Então eu coloquei a prótese logo na sequência. Então a plástica mamária feita no mesmo ato anestésico, então caracteriza-se como cirurgias sequenciais oncológicas. Devido à mesma patologia, que é câncer de mama, foram feitos no mesmo ato anestésico mais de uma cirurgia. Então tem o vínculo de continuidade. A portaria, ou as portarias específicas, elas são orientadores para a gente. Qual que é o grande diferencial? Né? A gente potencializa o nosso faturamento. Temos registro de instituição que não estava faturando, por exemplo, cirurgias de politraumatizado, ou faturando como cirurgia múltiplas em vez de politraumatizado. O que isso acarreta? Vamos pegar aqui a portaria, vamos pegar o próprio manual. Vamos abrir agora o manual do SUS. Deixa eu pegar ele aqui na minha máquina, para poder disponibilizar. O manual oficial também estará disponível, né, dentro do nosso conteúdo programático aqui. E você encontra isso no manual oficial. Mas para poder pegar exatamente como é que tem descrito, e isso faz uma diferença, talvez pequena no valor, mas faz diferença. Mas a grande diferença mesmo é no registro das informações, né? Se eu sou o hospital referência de trauma, eu tenho que sempre que possível estar faturando politraumatizado, quando o procedimento é politraumatizado. Abrindo aqui o manual de 2017, que é o último manual de AIH. Gente, é importante então reforçar que não adianta o setor de faturamento ter essa informação. Se não tem no prontuário a evidência de que o procedimento foi realizado, eu não consigo estar faturando. Então a gente tem que disseminar isso com a nossa equipe cirúrgica. Vamos lá. Fazer uma localização aqui dentro do manual.
politrauma. Politrauma, página 14. Politrauma. Aqui é quando eu vou poder estar cobrando, gerando uma outra RH. Falando que o politraumatizado, ó, todos aqueles procedimentos que são 0415, procedimentos, cirurgias sequenciais, politraumatizado e cirurgias múltiplas, eles são zerados, que eles servem só como disparo para eu poder conseguir lançar os outros procedimentos. Está isso aqui escrito no manual. E aí vem. Né? Então, de acordo com a portaria de 2007, procedimentos que são considerados politraumatizados, cirurgias múltiplas ou sequenciais. Sobre a denominação, estão as internações vítimas de causas externas, é aquilo que eu estava explicando. Eu tenho um agente externo, então por queda, por acidente, eu tenho um agente externo. Onde eu vou colocar ali o procedimento principal, o politraumatizado, olha que interessante. É um dos procedimentos que ele aceita, além de eu cobrar o procedimento 04, que é o procedimento cirúrgico, que eu faça ainda a cobrança do 03 como tratamento conservador, crânioencefálico, claro, para os pais que são habilitados como alta complexidade, que faz o tratamento conservador. Mas isso aqui é possível, a gente está faturando. E o que mais que eu quero mostrar aqui embaixo? Para politraumatizado, com a utilização de OPME. A OPME deve estar lançada logo abaixo da cirurgia. Então, se a gente estiver falando de... Vou pegar aqui o Excel. Eu estou falando de uma fratura do fêmur. Logo abaixo, então vou ter aqui o lançamento do cirurgião. Aí talvez eu tenha o primeiro auxiliar, auxiliar 1, tenho o anestesista. Aí eu tenho a necessidade de usar um parafuso. O parafuso está aqui. Por que o parafuso está logo embaixo da cirurgia do fêmur? Para o sistema reconhecer ou validar se esse procedimento tem compatibilidade. Aí depois vem a cirurgia do braço, por exemplo. E aí, mesma coisa. Cirurgião, anestesia, cirurgião, auxiliar, anestesista. E eu vou ter para baixo aqui, então, qual que é, se teve o caso de mais um parafuso, um fio, alguma coisa. Então eu vou colocar aqui, pino. E aí, por aí, nessa sequência, sempre o procedimento e a OPME logo abaixo. Bom, o que mais que a gente tem descrito? Que daí nós vamos chegar aqui na questão dos valores, né? Está descrito sobre o procedimento. Aqui é o exemplo de como cobrar o primeiro e o segundo procedimento. Né? Outro exemplo que está dentro da tabela do SUS, dentro do manual do CZH01. E aqui para nós, exatamente a questão de valores. Primeiro e segundo procedimento, 100%, tanto do SH como do SP. Terceiro e quarto procedimento, 75% do SP, do serviço hospitalar. Serviço profissional, sempre 100%. E 50% do SH, no caso, para o quinto procedimento. Quando eu vou para cirurgias múltiplas, o que eu tenho logo abaixo? Descrito mais ou menos a mesma coisa. Aqui coloco que procedimentos, descreve bem claro, né, que são procedimentos sem vínculo de continuidade. Aqui tem alguns exemplos de cirurgias múltiplas. E aí a questão de valores. Lembra lá, politraumatizado, 100, 100, 75, 75, 50. No caso da cirurgia múltipla, 100, 75. A gente perde aqui 25%. 60. A gente perde aqui 15%. Então, fazer essa troca, além de gerar informação errônea, nós ainda temos o problema dos valores, né? Dos valores que a gente está perdendo valor nisso. Deixa eu confirmar se está aqui. Valores também são diferentes. Bom, aí a gente seguindo, cirurgias sequenciais. Eu tenho as portarias, e aí é importante olhar, né? Eu tenho o que são outros procedimentos com cirurgias sequenciais, que é o que não existe portaria para ele. Quando é cirurgias sequenciais, o máximo são de 3 cirurgias no mesmo ato anestésico. Então a gente vai trabalhar ali com
100.7550. Quando eu olho nas portarias específicas, por exemplo, a portaria de cirurgias sequenciais oncológicas. Deixa eu pegar aqui a portaria. O que aqui abriu foi a mesma tabelinha de anexo. O que a portaria nos apresenta? Cirurgias sequenciais oncológicas. Essa portaria de 2012. E aqui está falando da oncologia. Então, sequenciais oncológicas. Da mesma forma, fala que é com vínculo de continuidade, que isso é devido ao problema cirúrgico de câncer. E aí tem a tabela de valores. Opa! Como é que ele paga? 100, 75, 50, 50, 50. Isso para o oncológico. Quando a gente vai para a ortopedia, a portaria já fala de 100, 75, 50. Então, para cada uma das portarias específicas, eu tenho os valores específicos. E como é que eu sei quais são os valores específicos ou qual é a portaria? Aqui no histórico de portarias. Bom, esse é o ponto inicial, importante reforçar sobre usar o SIGTAP o máximo possível para poder identificar sobre os procedimentos a serem faturados, cirurgia múltipla, politraumatizado. Não adianta eu ter acesso à portaria, ter informação se a minha equipe do bloco cirúrgico não tem conhecimento dessa possibilidade de faturamento. Vou deixar aqui, daqui a pouco eu vou abrir o CISH01 para a gente ver como é que é a digitação na prática. Vamos lá agora olhar aqui ainda no SIGTAP sobre compatibilidades. O que é a compatibilidade, né, de OPME especificamente? Eu olhar, se a gente pegar aqui a portaria de procedimentos sequenciais ortopédicos. Deixa eu pegar ela de novo aqui. Está aqui, né? Isso aqui é da ortopedia. Isso, da ortopedia. Vamos pegar um procedimento que está aqui embaixo. Tratamento, esse aqui. Para a cobrança, para a execução desse procedimento, pode ser, não é certo, né, que houve a necessidade de utilização de algum material especial, de uma prótese. Como é que eu vejo quais são os procedimentos compatíveis, quais são as próteses compatíveis com aquele determinado procedimento? Eu venho aqui em compatibilidades. Compatibilidades eu posso e devo escolher para ficar mais fácil. AH, procedimento principal versus compatibilidade. Por que eu estou falando que posso e devo, né? Se eu não colocar nada, não selecionar e colocar aqui o código do procedimento, ele vai me trazer todas as possibilidades de compatibilidade, eu vou acabar tendo que ler ali. Aí eu vou entender, claro, ó, esse procedimento com esse é sequencial, esse com esse é sequencial, esse com esse é compatível. Mas se eu quero uma especificamente de OPME, eu posso ali, isso aqui é comum, tá, gente, acontecer, o erro na SIGTAP, mas eu posso ali, igual aqui embaixo, já estou vendo que é material. Então, para o procedimento tal, é compatível, ou são compatíveis quais materiais? Esses três aqui. Para mim poder olhar só compatibilidade, ó, o que eu vejo? Se eu vier aqui, procedimento principal versus OPME, pesquisar, deixa eu dar um limpar aqui, deixa eu colocar o todos. Isso também é um detalhezinho na SIGTAP. Eu estava em outra página lá na frente, né? Pesquisar, vou ter que fechar aqui e abrir de novo. Compatibilidade. Procedimento principal com OPME compatível. Opa. Procedimento principal com OPME compatível. Cadê? Aqui. Procedimento principal. Aqui para nós, das três OPMEs. Essas três OPMEs têm uma quantidade limite. Então, para o tratamento que nós colocamos, esse procedimento, eu tenho esses três procedimentos, essas três OPMEs que são compatíveis. Cada uma com as suas quantidades, e tem aqui a portaria. Isso aqui é interessante. A portaria é o grande norteador, se eu tiver dúvida sobre as regras de cobrança.
Então, olhar a compatibilidade é um cenário que não cabe só ao faturamento. Na minha gestão, estou falando agora, Flávio como administrador, ou parte da gestão mesmo da instituição, o que a gente trabalha sempre nas capacitações ou assessorias? Que eu tenha dentro do setor de centro cirúrgico alguém que acompanha muito próximo a questão da compatibilidade. Imaginando, ó, aqui é compatível esse parafuso titânio. Se o paciente, durante a cirurgia, o paciente precisou de um outro parafuso, não esse aqui, é parafuso de titânio, usou um outro parafuso. O que eu posso e devo estar fazendo? Né? Localizando se eu não tenho outro parafuso, para aquele outro parafuso que foi utilizado, um procedimento similar que é compatível. Essa é uma das estratégias. Né? Imaginando, porque é comum, o paciente entra para o bloco cirúrgico e é previsto fazer uma cirurgia. E aí o médico fala, ó, então eu vou trabalhar nessa cirurgia, para essa cirurgia aqui, a UPME já foi avaliada. Esse é um primeiro ponto. Talvez eu estou avançando aí, falando um pouco rápido, mas o primeiro ponto, então, é a gente trabalhar com entregar para o médico, ou relacionar para o médico, para a equipe cirúrgica, quais são as OPMS compatíveis. Então, imagina, eu, profissional médico, tenho tal cirurgia prevista, quando eu entrar para o bloco cirúrgico, tem lá aquela relação de materiais para não poder estar utilizando, e bem separado, essas aqui são compatíveis. Essas aqui você pode usar, mas elas não são compatíveis com o procedimento principal. Por experiência já, aplicado em alguns hospitais, colocamos um xerife na porta, ali dentro do bloco cirúrgico. Um outro enfermeiro que não é o circulante, mas que ele fica acompanhando. O profissional utilizou algum material que está fora daquela lista de compatibilidade. Na saída do bloco cirúrgico, esse profissional é convidado a avaliar se realmente a prótese foi utilizada de forma adequada. Sendo utilizada de forma adequada, se ele tem que fazer então um laudo de solicitação de mudança de procedimento. Tinha solicitado tal e foi realizado outro. Por quê? Ao fazer a incisão, viu que o procedimento mais adequado era outro, ou que a prótese mais adequada era outra. Para isso, eu posso fazer a consulta contrária. Então, se eu fizer, o que é consulta contrária? Vou abrir um outro sigtário. Eu tenho o parafuso, eu sei qual é o parafuso que foi utilizado. Vamos pegar aqui, por exemplo, 07, parafuso. Voltar, pesquisar, vamos lá com fé que vai dar certo. Parafuso. Vamos dizer que foi utilizado o parafuso canulado. Esse parafuso não é compatível com aquela cirurgia. Mas eu posso fazer ao contrário. Posso pegar aqui, final 627, compatibilidade, mesma coisa. Ó, procedimento principal versus OPME, final 627. Pesquisar. Ó, esse material, 0408, não, esse aqui não. Eu não copiei o código, né? Parafuso. Pegar aqui todos os parafusos. Vamos ver se ele vai dar conta de pesquisar para nós. Pesquisou. Vamos pegar aqui embaixo. Só para pegar o código para ficar mais fácil de exemplificar. Vamos supor que eu usei essa placa de titânio aqui. Essa placa de titânio não era compatível com aquele procedimento. A gente tem aqui, ó, placa cervical, a parafuso, mas ele usou outra placa. Ele usou uma placa de titânio. Essa placa de titânio que ele utilizou é compatível com quais procedimentos? Isso que eu preciso colocar para o profissional que realizou a cirurgia. Olha, nós temos a autorização para poder fazer tal cirurgia, essa daqui. Durante o ato cirúrgico foi utilizado essa placa de titânio. Essa placa de titânio não é compatível com aquele procedimento. Claro que eu posso ter pego aqui um procedimento bem contrário, né? Mas eu tenho que relacionar então quais são as cirurgias compatíveis para que ele possa identificar se tem algum que tem correlação com a cirurgia que foi realizada.
foi realizada tal cirurgia, mas essa aqui é compatível, ó. Essa aqui cabe. Eu, do faturamento, claro, vou avaliar os valores, porque talvez o procedimento até... O que eu vou ganhar na prótese eu perco no procedimento, mas eu faço essa avaliação. Gente, se de todo não deu, então o primeiro ponto é olhar a compatibilidade antes, para entregar para o médico a lista dos compatíveis. Segundo ponto é, após a cirurgia, avaliar se foi utilizado uma prótese efetivamente com o procedimento, compatível com o procedimento que foi autorizado. Se não, laudo de mudança de procedimento. Padrão isso, acontece, é comum. De todo, utilizei uma prótese que não é compatível. Entra a terceira etapa. Desenvolver um formulário para que o médico possa preencher, justificar o uso de OPME não compatível. O que a gente vai ter com essa terceira ação, né? Quais são os resultados que a gente vai ter? Primeiro, é um dado científico mesmo. Então imagine que para a característica do hospital, para paciente criança, por exemplo, então para infanto-juvenil é utilizado muito material não compatível porque a tabela do SUS é defasada. Então é utilizado um material. Cientificamente a gente vai ter um número, né? Para cada 10 cirurgias, 8 são utilizados materiais não compatíveis, e aí eu tenho, claro, cientificamente justificativa, que era melhor para o paciente, tal. Você vai gerando um banco de dados para a gente solicitar para o DataSUS uma revisão de tabela. O outro benefício dessa ação 3, né, é o constrangimento construtivo. O médico, uma vez ele utiliza, justifica. Da segunda vez, ele vai evitar ter que preencher o relatório de justificativa. A gente acredita, né, até por experiência de implantação, que reduz a utilização de OPME não compatível, porque o médico não quer, o profissional da saúde não quer ficar gerando um relatório onde ele coloca, olha, eu usei realmente o material não compatível e não tinha justificativa. Quando eu não tenho controle, isso acontece, tomara que na sua instituição não, mas acontece, né, em várias instituições. Bom, isso aqui é uma análise então de OPME. Gente, na prática, então, vamos trabalhar lá na prática para a gente poder ver como é que é a digitação de cirurgia múltipla politraumatizada. Eu vou arrastar isso aqui para a tela do lado, para trazer para nós aqui o CISAH01. Abrindo o CISAH01, CISAH01 é o sistema oficial do DataSUS para digitação de AH. Se eu pegar aqui, eu vou pegar uma AH já digitada só para aproveitar os dados da AH, né? Não, vou digitar uma nova aqui. Digitar uma nova AH do zero para a gente poder fazer a digitação de uma cirurgia múltipla. Bom, o que é interessante? O que é importante? Qual que é a diferença de cirurgia múltipla, politraumatizada, cirurgias sequenciais para as outras cirurgias? Quando eu coloco que é uma cirurgia múltipla, sequencial, o sistema vai permitir que eu coloque, eu estou colocando data retroativa aqui por causa da competência que está aqui em cima, e eu já loguei para não ter que alterar. Então vamos lá, saiu 10/7. Quando eu coloco qualquer uma desses códigos que são de múltiplas cirurgias, o sistema permite que eu coloque mais cirurgias lá embaixo, né, no procedimentos realizados. Vou colocar aqui o cartão nacional de saúde, eu não tenho o meu aqui, então vou colocar Flávio Coimbra, 18/11/1981, sexo masculino, Regina Coimbra, 081, Antônio Orlindo de Castro, 536, vou passar rapidinho aqui, São João, 31, 515, 290, Belo Horizonte, 984554467, 10, qual que é aqui, negro? Preto, tá aqui, documento de identidade, MG 10 250 894.
Avança. Bom, vou aqui tentar... Ah, tá. Procedimento solicitado. Procedimento solicitado. Aqui eu já tenho que colocar cirurgia múltipla, politraumatizado ou cirurgias sequenciais. Eu vou fazer a pesquisa para pegar aqui sequenciais. Aproveitando já para mostrar, olha a riqueza dentro do CISH01, né? Claro, muitas instituições não utilizam direto o CISH01. Mas olha a riqueza. Sequenciais. Sequenciais. Não. Pode ser. Sequenciais ortopédicas. Olha aqui a riqueza de informação aqui embaixo. Tenho aqui já algumas regrinhas, né? Que permite, se inclui e tal. Bom, selecionei. Obrigatoriamente, ó, se eu colocar sim, ele vai deixar eu trocar. Se eu colocar o não, ele mantém aquele código lá, nem deixa eu trocar. Deu erro, porque estava igual. Bom, o que eu quero mostrar? Aqui, nas cirurgias, quando eu coloco cirurgias sequenciais, eu vou aqui, então, tá digitando as cirurgias uma debaixo da outra. 0404, 02, 0488. O sistema vai, então, abrir a tela de equipe, para mim poder colocar quem é o cirurgião, anestesista. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui com um número qualquer. Cirurgião. Aqui é só para poder mostrar mesmo, né? Não é para poder chegar aos finalmente. Cirurgião. Poderia ter salvo já esse número do CBO. E aqui o anestesista, que vai ser obrigatório. Auxiliar. Confirma. Bom, tá aqui. Aí eu posso colocar debaixo a prótese. Como é que eu vou colocar a prótese? Ó, se eu jogar aqui aquele parafuso, qualquer uma das placas de titânio, que a gente já deixou a pesquisa de compatibilidade, ele abre para nós a tela de complementos, para eu poder colocar o CNPJ do fornecedor, o número da nota fiscal, são esses dados obrigatórios, e a partir de agora eu posso colocar o outro procedimento que é cirúrgico. Então eu vou colocar o 04 e o que é sequencial. Então eu coloquei o procedimento, a OPME, porque teve a OPME, e o outro procedimento sequencial embaixo. Isso tanto falando de cirurgia múltipla, politraumatizado, cirurgias sequenciais. Essa é a forma de digitação. Bom, vou finalizar aqui essa videoaula sobre politraumatizado, cirurgias múltiplas e sequenciais. O que é muito importante, né? Se eu for lá no Tabnet, no Tabwin, só para poder fechar o contexto geral, se eu avaliar a minha produção, eu sempre faço para fechar aqui a nossa videoaula, que é de politraumatizado, cirurgias múltiplas, eu sempre faço uma provocação sobre o Tabnet, o Tabwin. Olha que riqueza que a gente tem. Ó. Se a gente for aqui avaliar, vou pegar por referência o João 23, que é aqui de Belo Horizonte. O João 23, Minas Gerais, avaliar o que eles tiveram de produção. Quantas AHs que eles tiveram de politraumatizado. Pegar só valor e quantidade. João 23. O João 23 mostra. Olha a quantidade, 0415, né, vamos aqui embaixo, a quantidade de politraumatizado que nós tivemos. 0415. Cadê? 0415, cirurgias múltiplas. 5, politraumatizado. 219. E é interessante, por quê? Porque a instituição tem por característica realmente atender pacientes acidentados. Né? O SAMU leva para lá por referência. E aí eu consigo ainda aqui no SIGTAP, no Tabnet, desculpa, olhar detalhe. E isso é muito show. Eu consigo aqui, e esse é um grande desafio, né? Sempre eu deixo essa provocação de avaliar a produção.
Se eu olhar aqui, eu quero procedimentos, quantidade de valor, quando o procedimento principal é o cirurgias de polo traumatizado. Então, vamos ver o que ele vai nos apresentar aqui. 200, tudo isso aqui, então, só reforçando. 900 mil reais, opa, peraí. Eu acho que eu não filtrei, né? Deixa eu ver. Deixa eu conferir aqui o valor. Não, filtrei. Tá aqui. Esse aqui tudo veio como polo traumatizado. Então são as cirurgias que foram faturadas dentro do polo traumatizado. Vamos até conferir aqui. Ele não entra dentro da cirurgia. Então todas essas cirurgias foram tudo isso, cirurgia, o catéter. E aí vem exatamente as análises. Se a gente pegar para aquele tanto de 219, então foram 219 atos cirúrgicos. Claro que lá dentro foram várias cirurgias. Aquela avaliação do gestor sobre as OPMS, então a gente pegar aqui, catéter. Esse paciente com certeza ficou na UTI, então vamos ver aqui, catéter, monolumen, tem instalação de catéter, curativo, olha que show, quantidade de curativo. E a gente tem todas as informações aqui da produção real. Bom, e aí a gente vai, essa provocação de olhar o tabinete para poder confrontar se eu estou fazendo o faturamento adequado de cirurgias múltiplas, politraumatizados, se eu estou fazendo o registro de cirurgias sequenciais conforme é possível, né? Porque isso é informação. Finalizo por aqui, espero ter contribuído e a gente se encontra na próxima aula. Até mais.